Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News, trazendo para vocês um videozinho com algumas informações desse pré-jogo aí, né? O jogo que acontece hoje pelo Campeonato Paulista aí às 16h30 aí na Neoquímica Arena. Vim trazer um pouco de informação para vocês aí desse pré-jogo aí, né? Separei um cortezinho aí, né, do Esporte da Band aí, também um pouquinho do Chico Garcia aí, para trazer algumas informações desse pré-jogo aí, escalação e tudo mais. E vamos acompanhar juntos essas informações desse pré-jogo aí. Tudo bem com vocês? Mudança de planos, hein? Thales Magno volta a ficar à disposição contra o Noroeste. Rodrigo Garro está prestes a voltar. E a gente vai falar da projeção para esse jogo aí deste sábado. Segunda-feira tem jogo de novo e o derby na próxima quinta-feira. Tudo isso nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, o Thales Magno passou o dia inteiro fora desse jogo contra o Noroeste, dentro de uma ideia de que Ramon Dias provavelmente vai dar uma reforçada no time, usar alguns titulares para já preparar esse time visando o clássico contra o Palmeiras e depois preservar alguns jogadores na segunda-feira diante do Novo Horizontino. Para quem está olhando a tabela do Campeonato Paulista e não está encontrando esse jogo contra o Novo Horizontino, eu explico. Esse jogo é um jogo antecipado da 11ª rodada, que cai justamente na data da pré-Libertadores, quando o Corinthians encarará o Universitário Central da Venezuela, por esse primeiro confronto eliminatório, cai justamente nessa data que tem rodada do Paulista. Então o que a Federação Paulista fez? Antecipou esse jogo, essa rodada, para que o Corinthians possa jogar esse jogo da pré-Libertadores para essa segunda-feira. Então o Corinthians encara uma maratona a partir de agora, justamente para folgar lá na frente. Ele joga neste sábado, diante do Noroeste, joga na segunda-feira contra o Novo Horizontino e na quinta-feira contra o Palmeiras. Então, por isso que o Ramon deve dar uma forçada nos titulares, até para dar ritmo para os caras neste sábado, tira os caras na segunda-feira para dar um descanso maior, né, bota reservas, e aí na quinta-feira, força máxima diante do Palmeiras no Clássico, no dia 6 de fevereiro, na próxima quinta-feira. Então, só para vocês terem uma ideia do planejamento. A ideia inicial era que o Thales Magno viajasse aos Estados Unidos para renovar o seu Green Card, que é o seu passaporte lá, né, a sua liberação, a sua autorização para viver e trabalhar e morar nos Estados Unidos. Ele pertence ao New York City e está emprestado para o Corinthians até a metade do ano. E o visto dele vence agora no mês de fevereiro, ele precisa renovar. Então essa viagem, ela já estava meio que programada e o Thales, né, ia se ausentar desse jogo. Porém, eles decidiram que o Thales viajaria só depois do derby. Então não teria muita diferença, né, em termos de datas, né, porque ele ainda teria tempo hábil para renovar o seu green card. Então assim, os caras decidiram, espera um pouquinho, porque a gente está precisando aqui, né, estamos numa arrancada boa, você está num ritmo legal, tem o clássico contra o Palmeiras, que a sua importância é vital, né, e aí você não perde também, né, treinamento, ritmo de jogo, aquela coisa toda. Depois, né, o Corinthians daqui a pouco ganha o derby, né, quem sabe, ou faz um bom jogo, encaminha a classificação no Paulista, o Thales pode viajar de uma forma mais tranquila. Então, o Thales volta a ficar à disposição e é uma grande notícia. A gente está falando do melhor jogador do Corinthians em 2025, disparadamente. Estamos falando do cara que mais aproveitou as oportunidades dentro desse rodízio promovido pelo Ramon desde que o ano começou. Tem feito gols, tem jogado bem, tá pedindo passagem, inclusive, no time titular, mesmo que necessite mudar o esquema. Não acho que ele será titular neste sábado, mas não me surpreenderia se assim fosse, como no último jogo, por exemplo, né, em que eles mudaram até o sistema por conta do gramado, da chuva, né, contra a Ponte lá e tal, mas um 4-3-3, né, com 2 volantes, o Coronado e 3 atacantes, Thales, Romero e Yuri Alberto. Enfim, a tendência é que seja um time titular e o Thales entrando no segundo tempo. Tem desfalques importantes. O José Martínez tomou um cartão vermelho, né, 2 amarelos no jogo contra a Ponte e acabou ficando suspenso para esse jogo. O Alex Santana também, por 3º amarelo, então também está suspenso. Então são 2 suspensões ali no meio, para a mesma função, basicamente, ali, mesmo setor, digamos assim. Então isso dificulta um pouco a escalação do Ramon. Já vou dar uma prévia aqui para vocês. Ele já não tem outros jogadores como o Mateuzinho, e esse é um problema na lateral, porque aí o Léo Maná está jogando todos os jogos. E aí tem até uma dúvida do menino Jacaré, né, se ele pode ser testado nesse jogo. Acho difícil, talvez contra o Novo Horizontino, quando ele, né, mesclar bem, mas
o Léo Maná está jogando praticamente todos os jogos na ausência do Mateuzinho. Ele não está recuperado ainda, provavelmente preparado para o derby, então o Léo Maná segue como titular ali na direita. E o Gustavo Henrique, que ainda não se recuperou também desse problema que ele teve, então é uma questão muscular, então ele desfalca também a defesa. São alguns desfalques, além do Bidon, que está na seleção brasileira, e dos já conhecidos Maicon e Rodrigo Garro. Vamos lá, vamos falar desses dois. O Maicon já começou a trabalhar com o grupo. Ele já estava trabalhando no campo, em treinamentos de menor impacto, né, como a gente chama, e agora ele já está trabalhando com o grupo para voltar quase que na sequência, gente. Não ainda neste sábado, talvez contra o Novo Horizontino ele já ganhe alguns minutos, e depois contra o derby, né, pode ser que ele já esteja presente. O Rodrigo Garro, ele no domingo, a expectativa é que no domingo ele comece a treinar com o grupo. Ele está na fase final de recuperação e aí eu acho que é muito pouco tempo entre o domingo e a quinta para o Garro estar à disposição para o jogo contra o Palmeiras. Mesmo assim, não acho impossível dentro de um planejamento, né, para ele, que ele entre alguns minutos nesse jogo contra o Palmeiras no segundo tempo, enfim, dificilmente titular, mas que ele esteja à disposição, seja relacionado. O que o Emiliano Dias falou na última entrevista, que para o jogo contra o Universitário no dia 19 de fevereiro, o Garro não preocupa, ele estará de volta com certeza. E se ele estará de volta com certeza no dia 19, é natural que ele já tenha entrado alguns jogos anteriores para exatamente pegar ritmo, né, e não chegar frio num jogo decisivo eliminatório. O Emiliano rasgou elogios ao Garro, disse que é o melhor jogador que nós temos, né? E olha, né, botou ele na frente do Depay, do Yuri, de qualquer um. É o melhor jogador que nós temos, é o melhor meia que nós temos, precisamos muito dele. Então ele não preocupa contra o Universitário dia 19. Contra o Palmeiras ele não quis adiantar. Então eu tô achando assim que isso vai ser analisado dia após dia, né? Ele volta a treinar no domingo, deu uma resposta super boa em 2, 3 dias, alguns minutos é possível que ele ganhe. Se não, eu acho que aí eles vão pensar um pouquinho mais na frente aí nesse jogo, que é o jogo do semestre, né? É o jogo de ida, é o primeiro jogo, mas vale uma classificação para uma outra fase eliminatória, para pegar um outro time e aí depois só aí entrar na fase de grupos da Libertadores. É um jogo de suma importância, em que o Corinthians precisaria muito do Rodrigo Garro. Então a coisa está acontecendo, ele está para voltar. A pena é que já tem um clássico daqui menos de uma semana e talvez não dê tempo hábil dele estar pronto. Vamos lá, vamos montar esse time aqui. O Hugo Souza, que fez aniversário agora recentemente, né, completou 26 anos, o Memphis até cantou na festa dele. Na direita o Léo Maná ou o João Vitor Jacaré. O André Ramalho e o Kaká devem fazer a dupla de zaga, mas eu estou gostando desse menino João Pedro. E o Félix Torres jogou muito bem contra a Ponte. Mas dentro do revezamento, acho que o Ramon deve manter a dupla André Ramalho e Kaká. Vamos ver. O Matheus Bidu na lateral esquerda, né? Mas, cara, tô gostando dos poucos minutos que eu tô vendo do Palácios, hein? Mas aí, né, deixa o Palácios na segunda-feira contra o Novo Horizontino, e não o Hugo, né, Ramon? Então dá mais linha pro Palácios, né? Eu sei, tem uma questão física aí, o cara ficou muito tempo parado. O Bidu, por enquanto, é titular. E o meio-campo, sem Alex Santana, sem José Martínez, o Maicon, né, já não contávamos, o Bidon também na seleção. Vamos lá, Ranieri abrindo o meio-campo, André Carrilho, e essa outra figura pode ser Charles ou Rian. Rian, né? Vamos de Rian, né? Rian, né, Ramon? Rian. O Coronado na ponta do losango para fazer a meia armação do time. Esse é o time que tem sido titular, com Memphis e Yuri no ataque. O Thales pode entrar no lugar do Coronado, por exemplo, como já entrou por dentro? Pode, mas não vejo como uma tendência. Pode ser que ele tire um dos volantes, sei lá, o Rian, como eu falei. Aí Ranieri, Carrilho, Coronado, e aí Thales, Memphis e Yuri, mas é um time abertinho. Pode ser também. Mas enfim, acho que o Thales fica para segundo tempo e a escalação vai de Ranieri, Rian, Carrilho e Coronado, com Memphis e Yuri no ataque. Pelo menos é o que eu faria. E você? Qual a sua sugestão para Ramon Dias escalar contra o Noroeste? Titular contra o Noroeste, seguir pontuando, até porque o Mirassol do grupo do Corinthians também tem 12 pontos, então não dá para dar bobeira, visando classificação e visando até a primeira colocação. Segunda, Novo Horizontino, jogo antecipado da 11ª rodada, porque lá o Corinthians estará jogando a pré-Libertadores, então já joga esse jogo agora, e quinta-feira o derby contra o Palmeiras.
Os próximos dias decisivos, né? Como são todos os jogos do Corinthians, não tenha dúvida. O que vocês acham que vai acontecer? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima ou depois do jogo, né? Contra o Noroeste. O Corinthians vem em ótima fase, perdeu aquela invencibilidade de 10 jogos e tem uma maratona agora, viu? Vão ser 4 jogos em 9 dias. Vamos ver como é que tá se preparando então o Timão. O Corinthians encerrou janeiro com 4 vitórias e uma derrota no Campeonato Paulista. Está em segundo no Grupo A, muito perto de garantir vaga para as quartas de final. Ramon Dias rodou praticamente o elenco inteiro e o rodízio segue logo mais em Itaquera, onde o Timão vai enfrentar o Noroeste de Bauru. Creo que lo falé en la primera colectiva del año, acho que es imposible que el Paulista sea jugado con un solo time. Tenemos un grupo muy bien armado, físicamente está creciendo, que ainda no está en el 100% y você va a tener que, rodillo se fuera, ¿no? Aquí, el rodillo va a tener que existir porque es imposible. A tendência contra o Noroeste é uma escalação com vários titulares, inclusive Memphis, que celebrou nas redes sociais o retorno de Neymar ao futebol brasileiro. Por outro lado, os volantes Alex Santana e José Martínez, suspensos, não vão jogar. Hoje, em Itaquera, o Timão fará sua terceira partida como mandante no ano. Nas 2 anteriores, venceu Velo Clube e Água Santa. Em meio a uma mini maratona de 4 jogos em 8 dias, que começou na quarta-feira contra a Ponte, em Campinas. Segue logo mais diante do Noroeste e continua segunda, quando o Timão pega o Novo Horizontino em Novo Horizonte. E na quinta, dia do clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Tá aqui, né? Corinthians, Norusca. Vamos avaliar, mas vamos sentar um pouquinho agora, Andrei. Já vamos aproveitar. Kalinka, Volta aqui, vai. É isso. Mas vamos nós, Kalinka. É um bom jogo pro time do Corinthians aí, esse duelo diante do Norusca. Porque é o seguinte, o Corinthians vai ter essa maratona de jogos e aí eu acho que talvez seja interessante para entender a extensão desse elenco, né? Porque o Tá Ramon... bem misturado ainda, né? Então, tá bem misturado. O Ramon tem colocado os seus jogadores, né, rodando, assim como o Abel também no Palmeiras tem colocado aí os seus jogadores com o time A, time B para jogar as rodadas para dar aquele descanso. Mas é para entender se de fato até onde dá pra gente chegar, até onde dá para esticar a corda, precisando ou não de pessoas de fora, né? Então, de peças de fora. Então, aí acho que essa sequência de jogos que o Corinthians vai ter agora pelo Campeonato Paulista é importante pra gente entender e pro próprio treinador entender, falando, olha, não, beleza. Com esse grupo aqui eu consigo até certo ponto. A partir deste ponto eu preciso de mais. Então ele consegue justificar para a diretoria, até porque as notícias que a gente tem é de que ele pediu para a diretoria 3 reforços e a diretoria disse que ainda não tem condições de buscar nesse momento. Então ele provando, né, mostrando com a sequência de jogos, talvez ele consiga justificar ou não a contratação de jogadores. Até porque a situação da diretoria do Corinthians anda bem complicada, a gente está acompanhando isso também. Agora, falando em atleta que ele pode utilizar, Thales Mágico. Thales Mágico, né? Vai cantando a torcida do Timão desde o ano passado, né? Pois é, voltou muito bem, estreou no Paulistão, artilheiro, 3 gols. Ele ficaria fora dessa partida porque viajaria para os Estados Unidos, porque precisa renovar aquele... É green card? É um visto de trabalho, né? É um visto de trabalho. Né? E aí ele não viajou, rapaz. Então. Vão liberar ele depois do clássico, no dia 6. Prioridade. Contra o Palmeiras. Ele é emprestado, né, por um time da MLS, né? Então tem que fazer esses trâmites todos, né, para poder continuar, né, com o vínculo com o clube dos Estados Unidos. Enfim, a gente tem essa questão. Mas o Thales não foi liberado para poder, né, resolver aí as suas burocracias, porque está se destacando. É justamente, né? A gente fala que ele está pedindo passagem nesse time do Corinthians porque ele vem tendo uma sequência de apresentações muito boas quando entra, e isso desde o ano passado. Então, até por isso, eu acho que a comissão técnica do Corinthians falou, pessoal do staff do Thales, ó, a gente libera eles depois do clássico, vamos ver se a gente consegue dar uma seguradinha, até porque também o clássico que se avizinha, que é contra o Santos, pode ter aí um ingredientezinho, sabe? Aquele temperinho a mais, que é, claro, o Neymar, né? E a torcida do Corinthians, a torcida do Santos, tá todo mundo querendo ver enfrentar o Neymar.
com os seus principais jogadores e um que está se destacando, é evidente que é o desejo de qualquer treinador. Mas, cara, eu fico me perguntando, né? A gente tá aqui, bonitinho, sentadinho, falando, não, o Thales está pedindo passagem nesse time do Corinthians. Sai quem, meu isso que eu ia perguntar, passagem pra onde? Rapaz. Sai quem desse time do Corinthians, né? Ainda bem que o Ramon Dias é quem recebe para responder essa pergunta, mas a gente fica imaginando ali, vendo Memphis, o próprio Yuri. Mas é interessante para rodar esse time, para experimentar, isso que a gente tá falando agora, até porque daqui a pouco começa aquela coisa. Matéria a gente conferiu com o Rosenberg, né? Tem muitos jogos, então tem que rodar o time mesmo, porque... É isso, fiel. Esse é o videozinho de hoje que eu trouxe pra vocês aí, desse pré-jogo contra o Noroeste, que acontece hoje na Neoquímica Arena aí, às 18h30, né? Mais ou menos essa daí a escalação aí que o Ramon Dias vem trazendo pra gente hoje aí, né? Meio que testando os seus jogadores titulares, preparando já pra dar um minutagem de jogo pra esses jogadores aí, já pra se aquecer um pouco contra o jogo ali principal que temos pela frente, meio que principal aí, que é contra o Palmeiras, né? Um jogo maior aí, um jogo de mais disputa, o jogo mais difícil aí que temos pela frente até o presente momento, né, que é o derby. Então, Ramon Dias vai testar seus titulares nesse jogo de hoje aí. Pro próximo jogo ele já botar os jogadores mistos, poder segurar um pouco ainda, que o Timão tá jogando, vai jogar aí 4 jogos em 9 dias, então uma carga bem pesada de jogos aí, então tem que dar uma mesclada aí sim, poder não forçar seus jogadores, né, para não ter lesão e tudo mais. Porque existe, tem uma grande quantidade de jogos aí, né? A gente sabe como é que é o calendário aí do futebol brasileiro aí, então tá fazendo certinho, ao meu ver, o Ramon Dias vem fazendo certo aí, né? Fazendo dessa forma aí, tá testando jogadores, a rotatividade de jogadores tá boa aí, né? E a notícia boa aí, o Thales Magno, né? Thales Magno vai poder jogar nesse jogo aí, né? Ele que ia ter que ir para os Estados Unidos poder rever lá seu green card, mas... vai ficar aí, vai poder ir só depois do jogo contra o Palmeiras, então isso é muito importante aí, né? Vamos ter mais um jogador aí para poder compor esse elenco. E um jogador importante, né? Que vem marcando gols aí nessa temporada 2025 aí, né? Na frente até do Yuri Alberto ali. Então o Timão vem com tudo aí, como podemos ver aí, né? O Memphis Depay vai entrar em campo hoje já como titular, então os principais jogadores aí vão entrar em campo assim. Então o Timão vem com força total aí para esse jogo de hoje aí, né? Até porque não podemos vacilar aí, né? Nesse campeonato, vamos continuar mantendo esse foco aí, né, e conquistar bons resultados aí ao longo dos dias. É isso, galera, eu trouxe esse cortezinho com as informações desse pré-jogo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Vem trazendo de 2 a 3 até 4 vídeos por dia aí para vocês aí, com informações de tudo a respeito do Corinthians, né? Todas as informações atualizadas vocês vão encontrar aqui, então não deixa de se inscrever no canal aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixa o like no vídeo para estar ajudando também. Vem trazendo todas as atualizações do Corinthians para vocês. Valeu? É isso, pessoal. Pós-jogo aí, venho trazendo mais um videozinho para vocês aí desse pós-jogo com os melhores momentos, melhores lances aí e todas as informações e análise aí a respeito do Corinthians aí. Valeu? Tamo junto. Até o próximo vídeo e vai Corinthians!